O problema é que a nossa cabeça, ela leva a gente para as catástrofes, né? E se não der certo? E se a minha roupa rasgar? E se eu esquecer minha chuteira? E se eu não conseguir fazer o gol? Isso vai promovendo lembrança e vai trazendo um medo e vai construindo um ambiente de ameaça. E aí, quando eu vou competir, ao invés de eu estar ali com a sensação de eu tô no controle, eu vou pra lá com uma sensação de pode dar muito ruim. Sob efeito disso, a gente entra naquela reação de luta ou fuga, onde eu tô mais tenso, né? Onde eu posso ou paralisar, congelar, ou ficar ativado demais diante da circunstância da competição. Está no ar e hoje tem Pai de Atleta com um assunto que, com certeza, nos últimos tempos é um dos mais falados na área do esporte de alta performance: a saúde mental do atleta. Será que existe um treinamento para esse lado emocional do atleta? Como será que é o acompanhamento disso? Qual a participação dos pais nesse lado de sentimentos dos filhos que praticam o esporte? Como é que é a preparação do atleta antes de uma prova, durante a prova, depois da prova? É sobre isso que vamos falar hoje. Com quem, Laura De Michele? Quem pode falar sobre este assunto é ela, Carla Di Pierro. Pai de Atleta é apresentado por César Augusto e por mim, Laura De Michele. Eu acho que existe um motivo bem relevante, assim, para você ocupar a posição que você ocupa hoje, né, de psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil, que é você também é atleta. E eu ouvi dizer também, e vi em várias entrevistas, que você fala que é muito competitiva. Tô errada? Não, não tá. Aliás, hoje eu fui nadar e aí eu falei assim, gente, pra quê, né? Assim, sabe, as pessoas estão nadando do lado e aí você quer ir no mesmo passo ou você quer chegar na frente? Mas eu fico pensando o quanto que o esporte, ele molda a gente. Então, quem nasce dentro do esporte, de alguma maneira vai ganhando algumas ferramentas, habilidades e vai vivendo um cenário que vai transformando você numa pessoa que precisa correr atrás, precisa se esforçar, vai competir de alguma forma, vai se comparar, vai se gratificar com o esforço que você faz ao longo do caminho. Então, para mim, o esporte foi muito educativo, faz parte da minha personalidade, do meu DNA. As pessoas, os meus amigos são do esporte, o lugar onde eu trabalho é o esporte. Meu filho faz esporte, é atleta, então assim, eu não consigo nem imaginar o que é uma vida sem esporte, se movimentar, competir e cuidar desse corpo e usar esse corpo como fonte de alcançar os seus objetivos. Não com o lado estético, né, que eu acho que às vezes as pessoas alinham o esporte com essa coisa de ser fit, mas eu acho que o esporte vai para além disso, né, você descobre que você pode, assim, correr uma maratona, que você pode atravessar um morro, que você pode, né, alcançar o que você quiser. Então eu acho que isso transformou minha vida. Eu acho que eu sou a profissional que eu sou hoje porque eu entendi que através do esporte eu conquistava aquilo que eu queria. Eu fiz um Ironman, 7,5 Ironmans, então assim, eu sabia que meu corpo era capaz de chegar em um ponto, num lugar e aguentar algumas coisas. Então, se eu sou capaz de fazer isso dentro do esporte, eu sou capaz de aguentar na vida ou alcançar os meus objetivos. Eu acho que foi isso que o esporte me ensinou. E me ajuda a ensinar as pessoas também. Exato, é isso que faz com que você se comunique com os atletas de alto rendimento, né? De alguma maneira, sim, porque talvez eu tenha passado por coisas próximas do que eles passaram. Nunca igual, porque é muito difícil a gente estar dentro da pele do outro, né? Mas acho que tem uma afinidade, talvez tenha uma linguagem, tem uma sensação de eu sei o que é uma lesão, uma dor de lesão, como que é uma reabilitação, como que é correr os últimos finais de uma prova competindo com alguém. Então, assim, nunca vai ser igual que é um atleta de alta performance, mas tem uma vivência ali de ter estado naquele lugar de alguma forma. E eu acho que isso me ajuda a conectar com boa parte dos atletas. Lembrando que você não precisa ser atleta para ser psicólogo do esporte, mas com certeza, para mim, isso é um diferencial. E eu acho que é bacana. Mas eu só me sinto melhor psicóloga hoje porque eu não sou mais atleta competitiva. E agora eu posso estar em outro lugar. Porque eu acho que pode ficar um pouco confuso nesse início, sabe? De muita comparação, assim? Não, de talvez você usar fontes muito pessoais como atleta na hora de você ser terapeuta. E eu acho que o terapeuta e o psicólogo, ele tá em outro lugar.
Ele não tá no lugar de atleta, ele pode já ter vivido aquele momento ali, sentido na pele de um jeito, mas quando você estabelece uma relação com um atleta, você não é o atleta na relação, você é alguém que está escutando, que está acolhendo, que está, de alguma forma, olhando para aquela pessoa e para aquele fenômeno e dando o suporte que precisa. Você nunca é o atleta na relação, você não é um amigo daquele atleta, né? Você é o psicólogo que está ali para dar colo, orientação, ajudar ele a olhar a situação que ele está vivendo e tomar as melhores decisões. Então, eu me sinto melhor psicóloga hoje, que eu tenho mais experiência, que eu vivi muitas coisas com os atletas de todas as modalidades, de todas as idades, em todos os níveis. Isso me deixa a melhor terapeuta. Não foi a minha história de atleta que me fez uma boa terapeuta, foi a minha história de terapeuta. E eu acho que isso é importante. Entendi. E assim, eu vou entrar já agora já na questão dos pais, mas só para dar um contexto geral, né? Qual que é a diferença de um psicólogo? Eu sei que existem várias linhas, né? Sim. Mas assim, o que difere um psicólogo do esporte dos outros? A psicologia do esporte é uma especialidade da psicologia, assim como tem a psicologia hospitalar, a psicologia clínica, a psicologia organizacional. Para você ser especialista dessa área, você tem que se especializar com um curso ou ter muitas horas e muito tempo dentro dessa própria área e aí desenvolver esse conhecimento. E aí você faz uma prova, né, no conselho para você ganhar esse título de especialista. Então, para você ser psicólogo do esporte, você tem que se debruçar no ambiente do esporte, você tem que conhecer esse ambiente, você tem que saber sobre fisiologia, treinamento, nutrição no esporte, reabilitação, biomecânica, para quando você fizer a leitura daquele atleta que está chegando para você, você tem noção do que está acontecendo ali, né? Então, um atleta que chega para mim dizendo que fica irritado no final do treino, eu tenho que saber se ele está alimentado, porque se ele tiver com déficit de carboidrato, essa irritação vai acontecer. E não é uma questão emocional, é uma questão fisiológica. Então, eu preciso ter essa leitura, né, desse ambiente do esporte, me especializar nisso, conhecer as modalidades com que eu trabalho, as exigências e demandas psicológicas dessa modalidade para eu efetivamente conseguir trabalhar nessa área. E eu acho que tem um diferencial na psicologia do esporte, que é um trabalho em equipe, é um trabalho com time, né? Então, e o dono desse momento, né, é o treinador. Então, se eu não estabeleço uma boa relação com o treinador, se eu não sei trabalhar em equipe com fisioterapeuta, nutricionista, com médico do esporte, também é muito difícil de trabalhar na psicologia do esporte. Não é um trabalho sozinho, é um trabalho em conjunto, principalmente quando a gente está falando de esporte olímpico, que eu estou trabalhando com uma equipe inteira, interdisciplinar, e quando eu estou falando com jovens, quando aí eu estou trabalhando não só com o treinador, mas com os pais. Não tem como não fazer orientação de pais, não escutar esses pais, entender as expectativas deles, qual que é o padrão, os objetivos, os valores dessa família, para entender como que essa criança está sendo criada e quais são as expectativas que estão sendo colocadas em cima dela. Então, é um trabalho em conjunto, não dá para estar sozinho. E qual é o papel dos pais? Acho que não sei se dá para generalizar, mas qual o papel dos pais no processo de desenvolvimento de um atleta? É fundamental. São eles que colocam a criança no esporte, né? A criança não começa sozinha, ela começa porque o pai e a mãe levou e trouxe. Fez o lanche, levou o lanche, saiu da escola e levou pro treino. Então, assim, os pais que iniciam tudo, né? Os pais que dão a chance dessa criança entrar em contato com o esporte. Se não é o pai, é uma figura adulta, né, próxima dessa criança que iniciou ela dentro desse ambiente. Os pais que vão alimentar e que vão levar para a competição e que vão abrir, né, parte na agenda deles para colocar essa criança e levar ela para a competição e para os treinos. Então, eles são fundamentais. E não só no início, mas assim, no apoio ao longo da carreira. Uma carreira com muita demanda. É uma carreira com muito investimento. Então, se esse pai e essa mãe não apoiam, não incentivam, não dão um mínimo de estrutura para essa criança, não tem como ela ir adiante. E aí, óbvio que vai ter uma hora que esse apoio, né, ele pode ajudar e ser uma vantagem, ou em algum momento pode ser um limitador quando tem excesso de cobrança, quando tem expectativas muito altas, quando tem um nível de exigência que essa criança não consegue corresponder, seja porque ela nem está pronta, não está maturada, não tem, né, emocional ainda para dar conta disso, seja porque não é hora, né, dela estar fazendo aquilo naquele momento.
Então, muito do meu trabalho com os atletas jovens é principalmente com os pais desses atletas, contando como eles podem ajudar o filho deles a se desenvolver como atleta, entendendo que cada período a gente espera uma coisa diferente, a gente espera, tem horas que a gente quer muito que os pais estejam próximos, tem hora que a gente quer que eles se afastem um pouco para essa criança ganhar autonomia, solucionar problemas sozinho, e aí vai depender da fase que essa criança tá. Dá pra dizer assim, quando que é bom os pais ou se afastarem, ou no que os pais podem entrar e no que eles não devem entrar? Cada caso é um caso, cada fase é uma fase, mas quando, né, o jovem ainda é uma criança, ele precisa de supervisão, ele precisa de um ambiente seguro, de estímulos específicos para a idade dele. Então, se você tem um pai que fez boas escolhas, que está ali monitorando como as coisas estão andando, vendo o quanto que o filho dele está se desenvolvendo, ótimo. Tem uma hora que essa criança vai se tornar um adolescente, aí é uma hora de busca de maior autonomia, dessa criança desenvolver identidade, ela começar a solucionar problemas sozinho, até para ela conseguir dentro de quadra, dentro da piscina, dentro do campo, ter ali um pouco de protagonismo. Para isso, os pais precisam ficar na arquibancada, né? Para isso, essa criança precisa acertar e errar, essa criança precisa ter uma proximidade maior com esse treinador, e do ponto de vista técnico, tático, ter ele como referência e não os pais. E é esse momento que o pai e a mãe ganham esse lugar de aplaudir, de apoiar, de confortar quando for necessário, e o treinador ganha uma condição ali de autoridade, de direcionar o processo do desenvolvimento esportivo, né? Enquanto os pais dão o apoio, né? Cuidam da parte de acolhimento, e óbvio, estão sempre ali supervisionando como que as coisas estão andando, né? Eles nunca vão perder esse lugar de mentoria, mas vai ser importante eles confiarem em quem é o profissional, o treinador que eles escolheram para o filho deles, e que os filhos, né, também escolheram, porque aí é importante, né? Tem uma hora que as crianças têm que estar escolhendo estar ali porque elas gostam, e estar com aquelas pessoas e com aqueles treinadores, porque é dessa relação treinador-atleta, né? Atleta com os demais companheiros de time, que nasce e que, né, eles se desenvolvem como criança e que aparecem os resultados. Então vamos para as perguntas do nosso pai de atleta. Carla, obrigado por participar desse bate-papo. Minha primeira pergunta é o seguinte: qual a diferença da preparação mental do antes, do durante e do depois de uma competição? É um trabalho muito diferente que se faz? Bom, antes, durante e depois, né? A preparação mental, ela engloba tudo. Na verdade, a gente fala que a gente acompanha a periodização do treinamento. Então, se esse atleta está no período de base, a gente vai trabalhar as questões de base, que é esse volta ao treino, ter geralmente mais acúmulo, né, maior volume de treino. Então, cada fase a gente vai trabalhando as habilidades e o que é exigido em cada fase. Então, na fase pré-competitiva, aumenta um pouco a ansiedade, a gente está próximo da competição, a gente começa a pensar sobre a competição, né? Então, como que a gente quer competir, quais vão ser os objetivos, como que eu quero me sentir, é a hora que a gente começa a visualizar, né? O que eu espero dessa prova, o que eu quero dessa prova, a gente estabelece e sistematiza a visualização. Durante os treinamentos a gente já treina as autofalas, então como que eu tô conversando comigo mesmo, eu tô conseguindo me acalmar ou me motivar dentro desse treino, né? Durante a competição a gente só vai colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou, é que nem a preparação física, eu vou lá e faço o que eu fiz. A visualização então é você ficar vendo ali, se imaginando na prova. A visualização é uma técnica que pode ser aplicada para diversos objetivos. Eu posso aplicar para ajustar um gesto esportivo, por exemplo, eu quero melhorar o meu arremesso, né, sei lá, de 7 metros do handball. Eu quero melhorar o meu pênalti. Então, ao invés de eu ficar 50 horas batendo pênalti, eu posso ir para minha casa, eu posso ficar visualizando como que eu vou bater esse pênalti. Tipo uma meditação, assim, um mantra. Exatamente. Né? O mantra, a gente já é como se fosse uma autofala, né? Pra gente fazer a visualização, a gente pede pro atleta fechar os olhos, é um momento onde ele tem que ficar ali só nos estímulos internos, porque quando ele visualiza, a gente tá ativando áreas no nosso córtex neuromotor. Então, assim, independente se eu tô me movimentando ou não, eu tô ativando meu cérebro num lugar onde eu, imaginando, tô me movimentando. Né? Então, isso faz com que eu treine o meu cérebro. Então, atletas que estão lesionados, se a gente faz a visualização, a gente mantém eles treinando.
Atletas que querem melhorar um gesto esportivo, ao invés dele ficar ali se sobrecarregando fisicamente, ele pode voltar para casa e treinar o pênalti dele, ou treinar a abraçada dele que ele precisa fazer mais alongada, né? Isso, se ele fizer sistemático, ele pode chegar em casa e deixar 5 minutos, 10 minutos para ele fazer o treinamento mental dele. Assim como a gente faz o treinamento de como ele quer viver a competição dele, como que vai ser a prova dele de 100 metros livres. E a gente faz a visualização de todo o dia da competição, a hora que ele acorda, quando ele chegar na piscina, como ele vai aquecer, o que ele vai pensar, a hora que ele vai conversar com o treinador dele. Quando a gente faz isso, a gente ensaia mentalmente o que vai acontecer. E toda vez que a gente antecipa algo, ensaia, a gente já fez aquilo, fica muito mais familiarizado, a gente já entrou em contato com os estímulos, com as emoções, a gente já regulou a emoção ali. Então, boa parte das visualizações que eu faço com os atletas, eu coloco ali um pequeno problema para ele solucionar. Puxa, a bola não veio, né, na recepção como você gostaria, você é o levantador e você conseguiu ajustar essa bola para mandar para o oposto, né? Então, a gente vai visualizando tudo que pode acontecer na competição, ele vai imaginando aquelas cenas e na hora da competição, pode acontecer parecido ou não, mas ele vai colocar em prática algo que ele já imaginou. Michael Phelps é o maior exemplo disso, ele fala disso com muita tranquilidade, inclusive ele fala de uma das medalhas que ele ganhou e que caiu o óculos dele, encheu de água, mas ele já tinha visualizado tantas vezes aquela prova que ele sabia exatamente quantas braçadas ele tinha que dar para chegar na parede, então ele não precisava estar vendo, né, Caraca, ali. que legal. Então é isso que o atleta treina também. Uhum. Né? Então, a Ana Marcela, antes de ganhar a prova dela, né, da maratona aquática nos Jogos de Tóquio, já tinha imaginado exatamente, primeiro que ela já tinha uma ideia, um plano de prova, já tinha visualizado, sabia como cada uma das adversárias dela nadava, né, já tinha visualizado tudo que podia acontecer dentro da prova. Ela foi lá e coloca em prática. Óbvio, ela vai precisar estar atenta e tomar decisões ali no meio da competição, porque nem tudo o que a gente visualiza acontece ali. A gente gosta muito de visualizar dando tudo certo, porque aí você coloca o teu corpo, as tuas imagens e as suas lembranças sob controle dos estímulos que vão, né, potencializar a sua performance. O que acontece com as pessoas ansiosas? O que é a ansiedade? A ansiedade é a gente antecipar algo de ruim que pode acontecer e a gente se prevenir daquilo. O problema é que a nossa cabeça, ela leva a gente para as catástrofes, né? E se não der certo? E se a minha roupa rasgar? E se eu esquecer minha chuteira? E se eu não conseguir fazer o gol? Isso vai promovendo lembrança e vai trazendo um medo e vai construindo um ambiente de ameaça. E aí, quando eu vou competir, ao invés de eu estar ali com a sensação de eu tô no controle, eu vou pra lá com uma sensação de pode dar muito ruim. E sob efeito disso, né? Exatamente, sob efeito disso a gente entra naquela reação de luta ou fuga, onde eu tô mais tenso, né? Onde eu posso ou paralisar, congelar ou ficar ativado demais diante da circunstância da competição. Então a visualização seria meio que o oposto de um processo de ansiedade. Assim. Exatamente. Deixa eu visualizar aquilo que eu quero que aconteça, deixa eu treinar para eu conseguir tá pronto o suficiente para colocar em prática aquilo, né, que eu quero que aconteça. Então é um jeito, e eu falo por isso para os atletas ansiosos, vamos fazer o seguinte, ao invés de você ficar pensando o tempo inteiro na sua competição, que é o que você já faz, vamos estabelecer um momento que a gente vai chamar de momento de treinar mentalmente a tua prova, e a gente vai de fato visualizar cada etapa, cada estímulo. Na visualização é importante que a gente use todos os sentidos, né? Então, eu tenho que sentir o cheiro do cloro da piscina, eu tenho que sentir a temperatura da água, eu tenho que ouvir o barulhinho da água, porque aí eu tô usando todas as áreas do meu cérebro, trazendo a realidade daquela imagem e vivendo aquilo de verdade, né? De verdade não verdade, né? Assim, eu tô vivendo aquilo de tal forma que eu consigo replicar ali na hora. E parte do grande desafio dos atletas é saber fazer gestão de emoção diante da competição. O atleta que ganha, às vezes ele tá tão bem treinado quanto o atleta que chegou em segundo lugar, mas talvez o que ganhou soube gerenciar melhor ali a emoção e colocar a performance dele pra fora, independente das emoções que eles estão sentindo. Né? Não tem atleta que não sinta ansiedade, que não apareça alguma dúvida, que não fique hiper
né, ativado diante de uma competição. A diferença é o que aquele atleta faz com isso. Se ele fica desesperado, se ele gasta muito tempo ali naquela emoção, se ele fica brigando com aquela emoção, tipo, eu não devia estar sentindo isso, mas por que eu tô sentindo isso? Será que eu tô amarelando? Né? Esse atleta que fica brigando com isso, ou se questionando, ele tá gastando um tempo em algo que ele poderia estar focando na energia, no gesto técnico, né, no que tá acontecendo ali na hora da competição. Dá pra dizer, assim, quanto de... É muito interessante, porque eu tenho muitas perguntas aqui, vão surgindo novas perguntas, é um tema muito rico, né? Mas dá pra dizer, assim, quanto que é preparação física, preparação técnica e preparação mental? Do tipo, quanto ali da performance como um todo é de responsabilidade do psicológico do atleta? O resultado da performance, o resultado atlético, ele é a soma de muitas variáveis, inclusive sorte. Né? Então, assim, puxa, o vento levou a minha bola para aquele lado, a bolinha de tênis bateu na rede e caiu do lado do adversário. Né? Então, assim, e tudo impacta no rendimento do atleta. Preparação física, técnica, tática e emocional são importantes? São, e elas são partes dessa engrenagem. Eu não tenho como te dizer, né, o quanto que qual que é a porcentagem de uma ou de outra, né? Ouço muitas pessoas falando, puxa, a emocional é a mais importante, mas não tem atleta que performe sem estar, assim, na ponta dos cascos, né? Sem estar muito bem fisicamente. Inclusive, estar bem fisicamente, confiar nas próprias habilidades é base pra gente ter um atleta confiante, né? Então, a parte emocional é uma engrenagem que faz parte? Mas ela tá interligada com todas as outras. E aí são muitas variáveis. Mas geralmente quando as coisas não estão dando certo e quando não dá pra gente enxergar algo muito óbvio, a gente coloca a culpa no emocional. E nem sempre ele é o grande culpado, né? Mas quando a gente não sabe o que tá acontecendo, geralmente é isso que a gente aponta, porque é algo que é muito subjetivo, que tá no ar, a gente não sabe muito a resposta. E às vezes o próprio atleta começa a ficar inseguro. Puxa, essas coisas não estão dando certo, será que eu sou o problema? E por isso é importante ter alguém da área da preparação mental, até para fazer essa avaliação. Puxa, será que realmente a gente precisa fazer uma gestão de ansiedade, a gente não está fazendo? Para dar esse ponto, né, para o atleta poder pensar, avaliar e junto da equipe interdisciplinar, definir quais áreas que precisam ser ajustadas. Perfeito. Bom, então, visualização, você falou, autofala. Autofala é outra técnica da psicologia do esporte, que não é só do psicólogo, né? Eu acho que qualquer profissional que trabalha no esporte pode ajudar o atleta a desenvolver isso, mas é a maneira como o atleta conversa com ele mesmo. Então, se eu erro, né, eu faço uma dupla falta, e eu começo a me chamar de burro, e eu começo a achar que eu tô péssimo, e como assim eu errei aquilo, que era tão óbvio, né? Isso vai gerar algo, né? Aquilo que eu sinto gera uma emoção e gera toda uma mudança no meu corpo e vai fazer uma mudança no meu gesto técnico, né? Então, se eu tô bravo comigo mesmo, provavelmente eu vou estar mais tenso, e o próximo ponto aumenta a chance de eu errar. Então, a gente vai buscando entender como que esse atleta conversa com ele mesmo, se ele é capaz de se regular, se ele consegue se autoestimular e se automotivar e se abraçar. Em algumas horas é assim, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Ok, essa bola não foi tão boa, vamos pra próxima. Então, se esse atleta é capaz de ser o melhor amigo dele e ser o seu próprio treinador em alguns momentos, ele pode fazer uma gestão emocional muito melhor dele e proporcionar um resultado melhor dentro de quadra, dentro da piscina, dentro do campo. E eu já ouvi você falar em dessensibilizar. Sim, dessensibilizar tem a ver com... Eu tenho medo, por exemplo, eu já trabalhei com uma atleta ciclista que tinha medo de estar no pelotão. Porque é um lugar de muito risco, você dá cotovelada com cotovelada ali, você pode cair, um acidente de bicicleta, né, dolorido, ninguém quer passar por isso. Mas eu só sou capaz de sentir menos medo de uma situação se eu enfrento essa situação, se eu vou ficando familiarizada com essa situação, se eu vou sentindo que eu tenho habilidades para enfrentar essa situação. Então, não tem como diminuir o medo de uma atleta de pedalar no pelotão se ela não vai pedalar no pelotão. Então, o trabalho com essa atleta foi conversar com o treinador,
trazer a possibilidade de no treino ela enfrentar a situação que ela enfrentaria na competição. E a gente trouxe os colegas de treino, transformou, né, o treino dela num pelotão onde ela pudesse estar próxima dessa situação que ela sentia medo. E geralmente essa dessensibilização a gente faz aproximando, né, gradualmente essa pessoa daquilo que ela sente medo. Então já não vou colocar ela num pelotão de 50 ciclistas, mas coloco ela num pelotão de 5 a 10, até ela se sentir confortável nesse pelotão, para depois ela entrar no pelotão de 20, para depois ela entrar no pelotão de 30, e ir ficando cada vez mais confortável esse medo que ela sente. Então isso que a gente chama de dessensibilização ou habituação, né? E isso é o jeito que a gente trabalha com todas as fobias, né, que as pessoas têm medo. Ou até imagina assim, de quando você falou sobre isso, me veio barulho, né? Porque uma coisa é você treinar num ambiente controlado, outra coisa é você ir para um ginásio com pessoas gritando e... Exatamente. Né, tem a possibilidade ali de alguém tá te xingando, e Com enfim, certeza. ter que concentrar, sendo que o mundo tá te vendo. A gente treina isso também. A gente fez uma atividade com o Sesc Flamengo, o time de vôlei do Bernardinho. Um dos nossos maiores rivais é Osasco. O ginásio de Osasco, Liberati, é pequeno, a torcida é grande e eles cantam músicas assim, e que hostilizam a gente, o nosso time e nosso treinador. Assim, baixo nível, né? Então, a gente sabia que a gente ia enfrentar isso, a gente sabia que isso incomodava as meninas, então a gente montou um ambiente onde as titulares estavam ali no meio, as meninas que são do banco faziam os sons, as musiquinhas que hostilizavam o nosso time, gritavam, e essas meninas que são as nossas titulares tinham, né, que fazer uma atividade de conseguir sinalizar para a outra, reconhecer o que a outra estava falando, ou seja, a gente tentou simular o que acontece dentro de quadra numa atividade razoavelmente lúdica. Nosso objetivo era, o foco aqui é treinar, não prestar atenção no que as pessoas estão dizendo na torcida e a gente conseguir fazer a nossa tarefa aqui. Já sabemos que vai ter muito barulho, que vai ser difícil a gente se escutar, então a gente vai precisar se conversar, né, por olhar e se entender. E a gente fez isso algumas vezes e era um exercício de dessensibilização pra gente ir pro jogo e conseguir... Não ficar tão sensível, né? Exato. E vulnerável a Exato. essas situações. E a gente ganhou esse jogo. E as meninas falaram, eu nem escutei a torcida. Porque a gente intencionalmente treinou isso. Bom, vamos à segunda pergunta. Mudou muito. A gente ouve muito nos últimos tempos falar da saúde mental, dessa preocupação. O que mudou? Porque antes talvez seja um comentário até raiz demais aqui o que eu vá fazer, mas antes a gente falava assim, pô, esporte. Quem entrava no esporte sabia que tinha competição, que tinha essa pressão, e de repente essa pressão ficou exagerada. Eu tenho até uma teoria de que o esporte cresceu muito fora de quadras, de campos, uma parte de business mesmo, e que essa responsabilidade caiu muito em cima do atleta. E que talvez essa seja uma mudança. Mas o que, na sua opinião, mudou para esse tema hoje está tão em alta, a saúde mental do atleta? Atletas são pessoas e que sofrem, sim, o ambiente do alto rendimento. O que acontece é que a gente não falava sobre isso antes e que a gente simplesmente identificava que essas pessoas que não estavam dando conta não têm perfil para alto rendimento, então fora. Né? O que acontece hoje em dia é que como a gente trouxe a questão da saúde mental à tona e que a gente consegue identificar que sim, tem questões de saúde mental dentro do esporte, a gente tem depressão, a gente tem casos de suicídio, a gente tem níveis altíssimos de ansiedade, a gente tem transtornos alimentares, dismorfias corporais, sempre existiu no esporte. A questão é que antigamente, né, do modo raiz, essa pessoa não servia para o esporte, ela era descartada. Hoje em dia a gente consegue identificar, diagnosticar, prevenir e tratar essas questões, né? E a gente está olhando para o atleta como um ser humano que pode vir a desenvolver isso sim. E a gente teve um ambiente que já era difícil, porque sempre teve pressão, mas ficou piorado com as redes sociais, os comentários, com todo esse business que cresceu em torno do atleta. E a gente tem uma mudança de geração. As pessoas da década de 80 e 90 que suportavam o grito de um treinador, que podia gritar e xingar, né, não funciona mais hoje em dia. Então, esse jovem agora sabe que isso é assédio moral e abuso psicológico, ele vai questionar e para essa geração não funciona mais. Se para aquela geração da década de 80 isso era um desafio e trazia muita motivação, para essa geração de agora, além deles saberem que isso, né, é um abuso, às vezes esse jovem vai espanar, porque ele não tem aquela
talvez aquela casca grossa que existia antes. Os nossos jovens são diferentes, a gente está num momento totalmente diferente pós-pandemia, a gente tem uma população mais ansiosa, uma população mais deprimida, uma população com mais cobrança por sucesso o mais rápido possível. A gente tem jovens que nasceram com as telas na mão, a gente tem uma geração que tolera menos frustração, que precisa de menos esforço para alcançar as coisas, porque você chama um Uber, um iFood, você entra no Tinder. Então, mudou muito o nosso ambiente e por isso muda o ambiente do alto rendimento também e muda a pessoa que está dentro do alto rendimento. Mas sofrimento sempre existiu, só que agora a gente tem pessoas e especialistas que olham para o sofrimento, que podem estar ali para prevenir esse sofrimento. A gente tem ciência do esporte, né? E aí entra medicina esportiva, psicologia esportiva. Nunca a gente cuidou tanto da recuperação do atleta física e emocional, porque agora a gente sabe, a gente controla a carga e tudo isso faz a gente olhar para esse ser que é uma pessoa antes de tudo, para ele conseguir entregar resultado, né? Antes a gente descartava o atleta que se machucava, descartava o atleta que estava deprimido, ele não serve para o esporte. Agora a gente entende que essa pessoa que foi descartada pode ter sido impactada o resto da vida dela por aquela ocasião. Então a gente cuida dessa pessoa, a gente tem, né, dentro da nossa equipe os profissionais de saúde mental para prevenir, para avaliar estresse, para agir e atuar em cima de um atleta que está vivendo uma situação e que precisa de ajuda. Isso faz com que esse tema tenha uma proporção muito maior, porque agora a gente tem acesso. E agora os atletas têm coragem de falar: eu não tô bem, eu não vou competir. Antes eles inventavam desculpa, eles se aposentavam antes da hora. E o que a gente tem agora eu posso tratar esse atleta, ele pode voltar mais forte. Caso da Simone Biles. Era isso que eu ia aproveitar e pedir para você comentar, porque o caso da Simone Biles, Tóquio 2020, foi um marco na discussão de saúde mental. Realmente foi um marco, acho que ela deu voz para vários atletas que queriam poder falar como ela falou. Antes dela, a Michael Phelps já tinha falado, depois dela, o Gabriel Medina pede para sair, para cuidar da saúde mental, para depois voltar e voltar mais forte, voltar depois de um período que ele não estava bem. Então agora os atletas sabem que eles podem, assim como eles cuidam do joelho dele quando não tá bom, eles podem cuidar da saúde mental, se recuperar para voltar para alta performance. E você nesse processo? Você porque eu imagino que essa não seja uma decisão, né, que, por exemplo, no caso da Simone Biles, não sei, mas provavelmente não foi uma decisão só dela, né? Deve ter sido de toda uma equipe. Com certeza não. Você pode, mesmo que o atleta não concorde, você pode virar e falar: você não tá bem e minha recomendação é que você pare. Geralmente, das experiências que eu tive, foi o oposto. O atleta pediu: eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo mais. E aí eu falei: você não precisa conseguir mais. Se você não tá conseguindo mais agora, tá tudo bem você se retirar, a gente cuidar de você e você voltar. Eu não tô conseguindo mais, eu acho que não serve mais pra mim. Calma, eu não sei se não serve mais pra você ou se esse momento que você tá vivendo de fato tá tão pesado que te dá até essa sensação de que você não serve mais pra isso. Mas vamos cuidar desse momento para depois a gente pensar se vai se aposentar ou não vai se aposentar, né? Então, assim, existe um espaço para o atleta falar: eu não tô bem e eu nem sei se eu quero competir, né? O caso do Gabriel foi esse, ele pediu ajuda, me indicaram e ele falou: puxa, não quero, nem sei se eu consigo competir agora. Você não precisa competir. Vamos fazer aqui uma avaliação, vamos ver como você tá. E a gente, né, com essa avaliação, a gente conversa com a WSL, a gente conversa com toda a sua equipe, a gente toma uma decisão. Né? E é assim que acontece, a gente toma uma decisão, a gente, como equipe médica e equipe de saúde mental, a gente pode ajudar, a gente pode fazer um laudo para a competição, para a instituição que cuida daquela competição, para retirar aquele atleta, mas a decisão vai ser sempre do atleta final. Eu tô ali como uma profissional para dar suporte para aquela tomada de decisão, para ajudar ele a fazer a leitura daquela condição que ele está vivendo, para validar aquilo que ele está sentindo e para dar a esperança de que ele pode estar melhor, que aquele é um momento situacional, que a gente pode trabalhar aquilo para ele se sentir melhor e voltar a competir feliz e saudável de novo. Tem muita gente que fala da meditação para combater a ansiedade do atleta antes de jogos, de competições, mas eu já ouvi
alguns atletas falando que não gostam muito porque isso acalma demais, então que não gosta de estar calmo demais. O quanto é de atleta para atleta? Como é que o atleta faz para descobrir qual trabalho deveria ser feito, tanto para antes, quanto para durante, quanto para depois das competições? É muito particular o trabalho realizado de preparação mental de atleta para atleta. De idade para idade, modalidade para modalidade, gênero, quem é aquele atleta. Então, por exemplo, uma prova de 50 metros livre, esse atleta precisa estar atento, cheio de energia, porque ele precisa ser potente, é muito rápido. Uma atleta de maratona aquática, que são 10 quilômetros pela frente, ela não vai largar, né, e nem deveria estar tão ativada e gastando tanta energia e usar toda a energia dela no início da prova. Ela vai precisar acumular energia. Então, dependendo do perfil do atleta, do perfil da prova, a gente vai entender o que aquele atleta precisa para a rotina pré-competitiva dele. Então, por exemplo, atletas que gostam de estar bem ativados e ligados, não necessariamente vão precisar fazer um relaxamento e uma meditação para acalmar, né? Porque ele gosta de estar ativado daquele jeito. Então a gente vai entender o que ele precisa para aquele momento. Então, se é um atleta que está muito eufórico, talvez uma respiração, um treino de respiração, uma meditação onde ele volte pro aqui e agora, se ele é muito ansioso e fique lá na frente, pode fazer um ajuste e regule ali a emoção a favor dele. Um atleta que é mais lento e precisa ficar mais ligado, talvez ele tenha que se ativar fisicamente e mentalmente e pensar em coisas e fazer alguns exercícios, né, que ativem cognitivamente ele. E a gente dá para os atletas, né, fazerem algumas coisas aí que eles têm que tomar decisão. Então, os exercícios das bolinhas que a gente vê com os atletas, seja do automobilismo ou do tênis fazendo. Então, aquilo ali é um estímulo para a cognição deles estar muito atenta, para a tomada de decisão. Então, é muito particular, depende da necessidade de cada modalidade, depende de como que é cada atleta. E isso a gente vai customizando junto do atleta e vai construindo, testando e ajustando. Isso aqui funcionou para mim, isso aqui não funcionou. Puxa, preciso de algo para me acalmar um pouco mais porque ainda não ajudou só fazer a respiração. Então, a gente vai testando e aprimorando cada vez mais de acordo com a necessidade daquele atleta. Na sua opinião, qual é a parte mais difícil? É o antes da competição, é o durante a competição ou é o pós-competição nesse trabalho mental do atleta? Antes, durante ou após? Depende de cada atleta. Tem atleta que deu play da competição e ele fala, aí que dá tudo certo, aí eu fico calmo e eu tô ali no controle. Tem atleta que dá o play aí a hora que ele fica mais né, ansioso. Então, é muito particular como cada atleta reage. Tem um grande número de atletas que fica muito ansioso na semana da competição e aí vai gastando uma energia desnecessária, aí dorme mal, não come bem, né? Então, assim, nem treina tão bem. Então, assim, esse é um grupo de atletas que precisa cuidar desse nível de ansiedade, do tamanho e da proporção que eles vão dando de importância para a competição e vão precisar dessensibilizar, porque eles estão muito hipersensíveis ao momento da competição. Mas a hora que importa é a hora do play. Então, se esse atleta não dormiu bem a noite anterior, mas competiu super bem, tá excelente, porque ele conseguiu colocar em prática o que ele precisava lá. E vai dar resultado. Exatamente. E o pós, ele é importante na medida em que esse pós atrapalha ou ajuda a próxima competição. Né? Se o pós a minha competição, eu sou tenista, e depois que eu jogo, eu fico lá ruminando, e não durmo bem, e não recupero bem, e no dia seguinte eu tenho que jogar de novo, esse pós não tá bom. Eu preciso melhorar esse pós, né? Se o pós eu fico lá felizona porque eu ganhei e eu, né, desfoco, relaxo e no dia seguinte eu tenho que estar pronta para o treino porque a minha próxima competição é ali perto, também é um problema. Então, o pós vai depender, de novo, de como que é a estrutura, o cenário desse atleta, mas de qualquer forma, o pós é um momento de preciso me recuperar fisicamente e mentalmente dessa competição e preciso estar pronto para o próximo treino, para a próxima competição. Então esse pós tem que ser rico no sentido de avaliar o que aconteceu ali, tirar os pontos positivos, tirar os negativos, não ficar tão preso e ruminando o que deu errado, ir para o próximo treino, para a próxima competição inteira, pronta, recuperada para conseguir manter constância, para aproveitar e ter um treino e uma competição de qualidade. Então o pós é importante nesse sentido. Durante uma competição, como que ele volta pro eixo? Assim, aí a autofala?
Então, perder faz parte. Então, eu sei que os atletas não gostam, os pais também não gostam, mas assim, perder faz parte e aprender a perder e ficar menos sensível ao perder, né? Assim, não ser um drama quando eu perco e um problema, assim, perder faz parte. Deixa eu olhar aqui aonde que eu tenho que melhorar ou parabenizar meu adversário porque eles foram bem a ponto de eu não conseguir mostrar a minha performance, né? Então, é importante ter um olhar para o fracasso e para a perda positivo no sentido de tirar coisas que eu posso trabalhar a partir desse momento, o que eu senti, o que eu aprendi nesse jogo, pra eu não ficar ali na lamentação e na dor da perda, porque eu vou ter que treinar o dia seguinte ou porque eu vou ter que competir o dia seguinte. Então, saber perder, mas não aceitar resignadamente, né, a falha e o perder, mas assim, faz parte. Como que eu aprendo com isso né? aqui? Próximo, porque o dia continua, essa foi só uma competição, tem outras tantas pela frente. E isso que eu vivi aqui tem informações importantes para eu usar no meu dia a dia. Numa derrota, os pais, eles têm algo assim, o que eles devem fazer? Tem algo que eles devem dizer ou algo que eles devem evitar? Como eles devem agir numa derrota? Então, uma criança atleta, se ela tá ali fazendo o esporte dela e se ela gosta de competir, ela quer ganhar. Se ela perdeu, ela tá triste. E ela pode estar triste, ela pode estar decepcionada, ela pode estar muito brava com ela mesma dela não ter conseguido fazer o que ela é capaz de fazer. Ela pode estar com medo do que as pessoas estão achando dela. Ela pode estar com medo de ter decepcionado o treinador e pai. Então tem muita emoção depois de uma derrota. E essa emoção precisa ser sentida, precisa ser digerida. Então não é o melhor momento ficar falando muito no pós, né? O pós, essa criança está sentindo. Então, ajudar e acolher e validar o que essa criança está sentindo é o mais importante, né? E não falar, tipo, não, tá tudo bem, faz parte e tal, do tipo, cancela esse sentimento. É bom sentir. Então, interessante isso que você falou. Por algum motivo, a gente tem muito medo de sentimentos negativos, como frustração, como dor e tristeza. E para os pais é muito difícil ver os filhos nessa condição, sentindo dor, tristeza, fragilidade. Então, a nossa reação automática como pai e mãe é tentar tirar esse sentimento da frente, né? Ou distrair e vamos lá comer alguma coisa. Ou, não precisa sentir isso aí, né? Não fica triste não. A real é que esse sentimento está dizendo alguma coisa. Né? Para mim era importante esse jogo, isso que eu senti em quadra impactou de uma maneira importante, então validar o sentimento da criança é importante, independente se ela tá triste, magoada, com raiva, valida, acolhe, né? Podemos falar mais sobre isso lá na frente, não é a hora de falar assim, também você não errou aquilo ali, mas por que você não fez aquilo? Mas por que você não fez isso? Né? Deixa a criança viver aquela emoção ali, acolhe o que ela está sentindo. No momento que ela estiver mais calma, talvez seja a hora de abrir espaço para ela falar alguma coisa. Lembrando que, na maior parte das vezes, sobre a parte técnica, a pessoa responsável por isso é o treinador. Então, é importante que os pais compreendam até que ponto eles podem falar sobre aquele resultado, né? E até que ponto é o papel do treinador. Talvez eles tenham que só acolher aquela emoção, entender o que aquela criança sentiu naquele momento e deixar que ela converse com o treinador dela também. Dá para ela essa opção de... você não quer conversar com o seu treinador sobre isso que você sentiu dentro de jogo? Ou tirar dúvidas com ele? Ou pensar com ele que coisas que vocês podem fazer juntos para desenvolver essa habilidade que você não conseguiu colocar em prática, né? Eu acho que tem essa parte que os pais nem sempre observam, que é considerar o treinador, o professor dos filhos deles, como um grande aliado. É um outro adulto que provavelmente o filho deles tem como referência e modelo e que vai estar atuando na educação, na formação, não só atlética, mas na formação, né, como pessoa. Confiar, né? Exato, então confia, se você escolheu aquela pessoa, confia que ela também está ajudando na educação, no desenvolvimento do seu filho. Porque às vezes eu acho que a gente fica como pai e mãe num lugar meio onipotente de eu que ensino, eu sou o maior modelo, só eu sou capaz de direcionar meu filho. E atrapalha, né? Isso não é verdade, pelo contrário, é muito enriquecedor ter pessoas ao redor do meu filho que estão desenvolvendo, incentivando né, de outras formas. Então, isso é muito
e isso talvez, o fato de eu ter sido atleta me ajuda muito, assim, eu tenho assim, um carinho por todos os meus treinadores em todas as etapas da minha vida, e eu sei o papel que eles fizeram na minha vida e como eles me desenvolveram e como eles foram importantes, além do meu pai e da minha mãe, né? Então, isso me dá a experiência de poder dizer para um pai, para uma mãe, que tá tudo bem ele conversar com o treinador dele depois que ele perdeu, né? E às vezes chorar com o treinador e ser acolhido pelo treinador e depois pedir ajuda pro pai e pra mãe. Tá tudo bem, essa pessoa, ela vem para enriquecer. Uma rede de apoio. Exatamente, exatamente. E aí tá a importância desses pais escolherem a estrutura, o ambiente, os profissionais que estão na vida do filho, confiar, né, naqueles profissionais. E qual o melhor momento ou a melhor idade para o atleta iniciar um trabalho de psicologia, né? Procurar um psicólogo do esporte? Eu não sei se tem o melhor momento, mas tem momentos assim, né? A infância inteira e a adolescência é um momento, uma janela de muito desenvolvimento, né? E aí a gente tem vários esportes. Tem esportes que a criança começa com 4 anos de idade, 6 anos de idade, 8 anos de idade. Então, assim, passar pela experiência de uma preparação mental, de uma orientação de pais de atletas, né? No início da adolescência, no final da infância, pode ser importante para o desenvolvimento desse atleta ao longo da carreira dele. Não quer dizer que ele precisa ter um psicólogo a vida inteira, mas pode ser que uma orientação de pais para uma família pode ajudar muito. E um período onde esse jovem, talvez ali na adolescência, onde ele está mais aberto, né, a desenvolver as habilidades dele, possa entender como que ele pode usar uma estratégia de autofala, de visualização. Da minha experiência, por volta de 15 anos, é uma fase que eu vejo que os atletas estão mais receptivos à preparação mental. Eles estão mais interessados. Às vezes, quando eles chegam com 12, 11, quem na verdade quer é o pai e a mãe que vê que essa criança poderia estar fazendo algumas coisas que ela não está fazendo ainda. Mas na verdade, quando eles querem melhorar, quando eles percebem que eles querem se autorregular, que eles querem ter mais claros os objetivos deles, é muito melhor, porque aí eles vêm para o trabalho com essa vontade de eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero que você me ajude aqui e ali, vamos nessa parceria juntos. Então, essa é a melhor fase, quando o jovem está a fim de entender o que, puxa, essa é uma área que eu posso treinar, essa é uma área que eu quero melhorar e tô a fim de fazer. Vou fazer um apanhado aqui de algumas perguntas que a gente recebeu, tá? De alguns seguidores, né? Muitos são pais, né? De atletas. Como saber qual é o limite do meu filho? Então, qual o limite? Físico ou emocional, né? A criança, ela vai dar... Ou ela vai falar, ou vai aparecer. E não é só para criança, é para o adulto. Quando a gente tá indo além do limite, o nosso corpo sinaliza. E as nossas emoções também, a gente entra em esgotamento. Então, uma criança que começa a ir mal na escola, começa a não querer ir pro treino, começa a ter perda de performance, começa a ficar triste, começa a sinalizar que eu não quero mais, chegou no limite dela. Né? Ah, não, mas tenta mais um pouquinho. Tá, mas pera, se tá difícil para essa criança, vamos entender o que tá difícil para ela. Será que é sobrecarga física? É muita responsabilidade? São várias atividades que elas estão fazendo? Isso tem acontecido geralmente, né? A criança tem escola, tem o treino, tem várias outras atividades extracurriculares e isso faz com que elas tenham uma demanda que não necessariamente elas estão prontas para dar conta disso. E aí falta tempo para recuperar, e falta tempo livre, e falta tempo de lazer. Quando a gente fala em criança, é importante lembrar que não são executivos, né? Então, assim, tempo livre, tempo de lazer e tempo de brincar é importante porque elas estão ainda em desenvolvimento. Atividade sem supervisão, sem treinador e professor junto é importante. Elas precisam ter momento livre para usar a criatividade, para brincar com os amigos. Então, é importante organizar na rotina dessa criança uma rotina que tenha equilíbrio, tempo livre, tempo para comer, tempo para descansar, tempo para fazer lição. E aí depois pensar sobre os limites. Opa, será que meu filho chegou no limite? Né? Se eu olho para a rotina dele e vejo que não tem tempo nem para descansar, talvez ele esteja no limite mesmo. E sobre os estudos, porque é extremamente importante estudar. Nesse processo, devo dar prioridade para o esporte ou para o estudo? O estudo vai ser sempre importante para a criança. É um lugar onde
ela vai aprender e vai, assim, ser exigida do ponto de vista intelectual e social, porque ela vai estar com outras crianças. Então, é sempre importante que esse atleta também possa ter um estudo. Talvez o Brasil não seja o lugar onde a gente tem uma estrutura que consiga abarcar criança-atleta, porque diferente dos Estados Unidos, por exemplo, algumas escolas não estão ajustadas para essa criança que treina, né? Mas é importante que essa criança esteja na escola. Algumas modalidades vão exigindo que essa criança estude online, porque ela precisa de muito treino, mas a gente sempre lembra que o esporte ele vai ter começo, meio e fim, e às vezes o fim da carreira do atleta é com 28, 32 anos, essa pessoa vai ter muita coisa pela frente, então é importante quando uma criança, um jovem escolhe a vida pelo esporte, ele tem a noção que em algum momento ele vai fazer transição de carreira. E quanto mais esses jovens pensam sobre isso, organizam essa vida, mais eles estão prevenindo questões de saúde mental na hora da aposentadoria. A aposentadoria e os momentos de lesão são os momentos de maior vulnerabilidade para a saúde mental do atleta. Chance de depressão, aumento de ansiedade, abuso de substância. Então, se esse jovem se preparou para uma transição, tendo estudado, tendo conseguido fazer uma gestão de estudante-atleta, ele consegue finalizar a carreira tendo aí uma perspectiva mais segura. Porque ele não vai estar se vendo apenas como atleta, né? Ele consegue se ver como uma pessoa mais múltipla. E isso é uma das questões que ajuda o atleta nessa transição. Se ele só se reconhece como atleta, quando essa carreira acaba a vida, acaba a identidade. Vai ser sempre um momento, né, duro fazer essa transição, mas se ele se reconhece como estudante, eu também sei sobre esse assunto, me aprofundei naquilo, entendo que eu tenho um papel social como pai, filho, marido, essa transição pode ser mais adequada. Então a gente nunca sugere que saia da escola, mas muitas vezes a gente precisa fazer uma adaptação, sair de uma escola que é de manhã e de tarde para ficar na escola que é só de manhã e conseguir levar essas duas atividades em conjunto. Como dominar o medo de falhar e decepcionar os pais? Porque muitas vezes o sonho não é só da criança, né? Muitas vezes o sonho também é dos pais. Então, primeiro de tudo, essa criança tem que estar lá fazendo porque ela gosta. Porque se ela tá mais sob controle de decepcionar os pais do que sob controle dela tá feliz e buscando os objetivos dela dentro da competição, a gente já tem alguma coisa que a gente precisa ajustar, né? Então, se ela tá muito focada em não decepcionar os pais, será que ela tá fazendo o que ela gosta? Será que os pais só estão olhando para ela como atleta e não estão conseguindo ver ela como filho e pessoa e como estudante? Então, nesse caso, a gente tem que olhar para como que é a dinâmica dessa família, orientar pais para conseguir fazer ajustes com essa criança. Você, quando percebe que isso acontece, você fala com os pais, para eles enxergarem. O trabalho com o jovem atleta é sempre com os pais. Você atende o jovem e os pais faço reunião com os pais separadamente, junto com os atletas, para a gente ir desenvolvendo e deixando aquele ambiente fértil para essa criança desenvolver como atleta. E isso é muito comum? É muito comum. É muito comum. Porque, né, os pais quererem, né, e as crianças não quiserem desapontar os pais, é mais do que comum, é quase que generalizado quando a gente pensa na criança atleta. Porque quando a gente é criança, os modelos, as pessoas que a gente quer mais o amor é o pai e a mãe. A gente quer a validação deles, a gente quer a aprovação dessas pessoas. Então, se eu entendo que esse pai e que essa mãe adoram me ver competindo e gostem quando eu ganho, eu vou, né, querer muito ganhar para ganhar essa atenção, essa validação e esse carinho. Então isso vai acontecer, em alguma medida vai mudar, porque, né, quando eu vou crescendo, eu vou ganhando outras referências e, óbvio, vou precisando também gostar do que eu tô fazendo ali. Então passa a ser mais importante para mim, passa a ser mais importante pro meu grupo de pares, né, que eu esteja ali. E é importante isso, né, se eu vejo um adolescente já jovem adulto, ainda com medo de decepcionar os pais, opa, pera, né, em que medida que a gente ainda está dependendo dessa validação para fazer o meu esporte, né, o quanto que eu tô ali para buscar essa aprovação, em que medida eu não tenho essa valorização e aprovação como pessoa e eu preciso ficar validando como atleta. O quanto que esse pai e essa mãe só olham para essa criança como atleta e não como filho também.
Ou até culpa, né? Eu, quando era criança, já fiz de tudo. O tênis é o meu esporte, assim, mas já fiz basquete, aí eu encanei que eu queria fazer hipismo e enchi meus pais porque eu queria e tal, e eles não são desse meio, e aí eles até me deram um cavalo, e aí depois eu acabei pegando trauma. Porque todo treino, meu cavalo era super assustado, eu sempre caía. E aí eu não queria mais. E aí eu me senti muito culpada, porque meus pais fizeram todo um investimento, né? Compraram um cavalo, enfim. E tem muitos esportes que são mega caros, né? E anos ali de investimento dos pais, e depois o filho acha que quer no momento, mas aí depois no outro ano não quer mais. E aí vem a culpa, né? Do tipo, putz, fiz a cabeça dos meus pais e agora não quero mais. Eu sempre faço uma pergunta para os pais: o quanto que você está disposto a ajudar o seu filho nessa jornada? O quanto que isso não é um peso para você e você quer uma troca nesse tempo e nessa disposição que você está dando para o sonho ou para aquilo que teu filho está fazendo? Porque se for assim, nossa, mudei minha vida, direcionei minha vida para cuidar do meu filho, aí estamos dizendo que a mudança é importante. Então essa criança vai ter que te recompensar. Né? Será que ela vai ser capaz de recompensar toda a sua energia, todo o gasto, né? Tudo que você mudou sua vida em função dela? E aí a gente começa a ter uma relação ali que pode vir a ter problemas. Né? Os pais têm que lembrar que eles estão lidando com uma criança, Exatamente. Né? Que pode totalmente mudar de ideia. Que pode mudar de ideia, que pode não ter bons resultados. Então, se você coloca todas as suas fichas, imaginando que aquela criança tem que ser, né, a fonte da solução da sua vida, primeiro, você está colocando uma carga de pressão em alguém que não tem né, nem estrutura emocional para dar conta disso, e você está trazendo um nível de pressão que é desnecessário para essa fase. Você pode estar retirando dela a autonomia, né, dela fazer a escolha por ela mesma. Então eu acho cuidadoso, né, assim, eu acho bastante cuidadoso. Então quando o pai vai investir numa criança, acho que é importante ele ter essa noção do risco. Então pode dar certo, pode não dar certo. O quanto que eu tô disposto a que não dê certo, o quanto que eu tô aberto a isso, porque se eu só tô aqui esperando que dê certo, esse nível de pressão pode impactar negativamente num jovem. E pior, né? Você entra numa relação onde eu deixo de ser filho, eu sou quase um funcionário, porque tem que dar certo o que eu faço pro meu pai, já que ele, né, contribuiu tanto. Então, você percebe? A dinâmica vai ganhando uma proporção que as variáveis do alto rendimento, que já são super complexas, treinar, tomada de decisão, gestão emocional, eu ainda tenho que lidar com a expectativa e tudo que meu pai investiu em mim. Então, não é simples, não é fácil, né? E aí a família precisa entrar como um ponto de apoio, equilíbrio. Muitas vezes, às vezes, ela entra como um ponto de fator estressor. E aí a gente vê mudanças, né, de resultado dos atletas acontecendo. Eu queria que você comentasse sobre o caso do Bruno Fratos, né, que ele precisou, por conta da recuperação do joelho, ele não pôde participar da seletiva. Eu acho que, assim, não é novidade para ninguém. O Bruno fala sobre saúde mental, né, com muita tranquilidade e expõe que eu sou psicóloga dele. Então, eu acho que ele é um case, né, de saúde mental desde o início do nosso trabalho. Ele me procura quando ele era um dos favoritos para ganhar uma medalha nos Jogos do Rio e tem, né, uma grande frustração chegando acho que foi um 6º ou 8º lugar. E aí ele vai buscar ajuda com o Doc, que era o médico dele, o Dr. Gustavo Magliocchi. O Doc fala: para essa situação, eu não tenho como te ajudar, você precisa de uma psicóloga do esporte, e me encaminhou. E naquela ocasião, ele era ainda muito resistente. Eu não preciso de ajuda, eu sou forte o suficiente para dar conta de tudo isso. Então, foi muito trabalho para a gente conseguir estabelecer uma relação terapêutica, para ele topar ser ajudado, para ele validar que o que ele estava sentindo tinha uma dificuldade, era algo que ele ia precisar trabalhar e tratar. E ele topou, a ponto da gente fazer todo um trabalho de saúde mental e depois voltar para performance, e ele ganhar uma medalha, né, de bronze nos Jogos de Tóquio. E óbvio, a vida do atleta ela é cheia de altos e baixos, ela tem dor, ela tem lesão. O Bruno tem 3 cirurgias no ombro, né? Ele ganha uma medalha depois de 3 cirurgias e depois ainda faz uma cirurgia pós-medalha,
com complicações, que ele tem que ir lá, voltar e refazer, e depois ainda tem uma cirurgia de joelho. Então, nem sempre o que o atleta quer fazer, ele pode fazer. Às vezes o corpo dele está dizendo que não dá mais para fazer, né? Então, por mais que ele quisesse muito continuar, e o Bruno, né, não continuaria se não fosse em alta performance, o corpo dele estava sinalizando, não dá mais. Então tem todo um processo de tomada de decisão, de aceitação, de começar a pensar, maravilha, então se eu não vou ser atleta de alta performance, o que eu vou fazer? Então tem todo um trabalho. E ele muito bem preparado, né, agora com essa... Deve ter sido uma mega frustração interna pra Sim. ele, mas muito consciente, né, ele aparenta, assim, em todas as entrevistas. Sim, porque é um trabalho de muito tempo, né? É um trabalho de... Estamos aqui, vamos validar essas emoções de frustração, de angústia e de medo do que é esse novo que vem após a vida do esporte, mas ao mesmo tempo tem um espaço para falar sobre isso, seja com a minha treinadora, que é minha esposa, seja com a minha psicóloga, seja com os meus amigos, porque nessas horas é isso. Como que foi para você? Como foi sua transição? Como que você se sentiu? Né? É preciso se reconhecer nas experiências dos colegas, validar a própria experiência e tomar as decisões. Então, é um trabalho a ser feito em conjunto. E o atleta que vive isso sozinho, sem acompanhamento, pode ser muito sofrido, pode ser mais demorado, pode ser doloroso, e assim, sim ou sim vai doer. Mas se você tiver acompanhamento, uma rede de apoio, alguns caminhos e algumas orientações, você passa por ele aceitando essa dor, né? E talvez num menor período de tempo. Agora, para finalizar rapidamente, agora Paris 2024, Sim. você vai para lá. Como que funciona essa logística dessa missão olímpica para os psicólogos? Vamos em 5 psicólogos para os Jogos Olímpicos de Paris, fomos em 3 para Tóquio, então a gente já vai em maior quantidade. O COB tem salas específicas de preparação mental, então, porque a gente tem né, esse serviço, a gente tem essa valorização desses atletas. Eu tive que mandar todo o meu cronograma quando todos os atletas que eu acompanho competem, porque a gente vai ter que ter uma logística surreal para conseguir se deslocar e atender a necessidade de todas as equipes e atletas. Estando lá, eu não tô só para os atletas que eu acompanho, o ciclo olímpico inteiro, mas eu e todos os outros psicólogos estão à disposição do time Brasil, das pessoas que trabalham no COB, das comissões técnicas. Se acontece alguma coisa, a gente está ali dando esse respaldo. É uma loucura. É uma loucura, é muito trabalho e é tudo muito intenso, com muita emoção, então tem todo né, uma preparação para chegar até lá, no sentido de tem que chegar descansada, tem que chegar atenta, tem que chegar disposta, porque vai ter demanda e vamos ter que colocar a mão na massa e tá tudo bem. E por isso que chama missão olímpica, né? É uma missão. E aí quando você veste a roupa do time Brasil, você ganha uma outra responsabilidade, porque você tá ali tentando ajudar toda essa delegação. Você não sabe o que vai acontecer. Exatamente, a funcionar da melhor maneira possível. E da experiência de outras missões, o que geralmente acontece é gestão de crise e a gente tem que solucionar problema, né? Então, assim, acontece muita coisa de tudo que a gente pode imaginar e coisas que a gente nem imagina, e a gente tá ali muito para deixar um ambiente o mais equilibrado possível para esse atleta ou esse time conseguir performar o seu melhor. Total foco. E aí, rede social, nesse período, é melhor que nem fique, né? Os atletas, a indicação é se preparar para estar menos suscetível a estímulos estressores, qualquer que for externo. E o celular e a rede social tem muita informação ou estímulo e pode ter um hater ou vários haters que pode e vai ter, incomodar. Né? E vai ter. Então, a orientação é como que você já pensou em como você vai organizar a sua rede social? Como que você vai ter acesso à tua família? De que forma que você está imaginando? O que você vai fazer no seu tempo livre? Então tem todo um cuidado também para essa hora. Filha, obrigada. De nada, querida. Espero ter contribuído para vocês. E aí, pai de atleta? Gostou? Eu achei muito legal, muito legal. Eu acho que é o tema que mais me atrai assim, no esporte, essa parte mental. Eu adoro. Quando eu fui fazer o curso aqui para ser técnico de basquete aqui em Portugal e tal, o que mais me atraía era essa parte. Não era nem a parte técnica, tática, nada. Era a parte mental mesmo, emocional do atleta. Eu acho super importante. Acho que tá meio na moda demais, vamos dizer assim,
o lado traumático do esporte, tá? A parte que fala da saúde mental, geralmente é esse lado Simone Biles, desistiu e não sei o quê, mas tem todo, ela deixa claro, né, esse bate-papo e toda essa preparação mental. Putz, isso é demais, isso é demais. Os caras, o atleta é diferenciado, Laura. O atleta de alta performance é um ser diferenciado. É absurdo, é absurdo. A capacidade de concentração, de preparação mental, né? Uma coisa, eu adoro. Você gostou? O que mais mexeu com você? Putz, tem uma parte que eu acho que é muito legal, que é uma parte que ela fala que é uma coisa que eu converso muito aqui em casa, que eu falo que eu li uma vez que o nosso cérebro, ele meio que boicota a gente, ele tem uma tendência para jogar a gente para o negativo, isso é geral, não é só em atleta não, é geral. Tanto que se você fizer alguma coisa, pode reparar, se você fizer alguma coisa na internet e tiver lá 200 comentários, 199 bons e um ruim. Nos bons você vai lá, dá coraçãozinho, é like. No ruim você fala assim, vou responder esse cara. Uhum. Assim, o teu chama, é uma coisa impressionante. E pro atleta isso é horrível. Pro atleta isso não pode ter a cabeça ocupada com coisas negativas. Então, isso é uma coisa que eu converso aqui em casa diretão com as crianças. E eu acho que é um treino diário. Então, o que ela fala do negócio de treinar a mente, eu achei... Foi muito, muito jóia. Eu achei demais. Eu gostei muito. O que você achou? Que parte você gostou? De todas as partes, assim, aprendi muito e eu gostei do tom de equilíbrio que ela trouxe pro processo dos pais nos atletas, né? Que é de extrema importância. E eu gostei muito dela. Teve um momento que ela falou que os pais precisam analisar para ver até que ponto eles estão focando todas as energias nisso, né? Uhum. Que ponto eles vão arriscar? Que ela sempre pergunta para os pais, né? Isso, que foi quando eu perguntei, até compartilhei a minha história lá do hipismo, que eu me senti preocupada, e que eu imagino que tenha vários atletas, e a gente já conversou aqui também, né, que eles podem mudar de ideia ao longo do processo. Você já me falou vários casos, né, de pessoas de pais que você conhece que investiram muito, assim, em esporte caríssimos para os filhos, bum, depois o filho não quer mais nada. E aí, e para mim parece um beco meio sem saída, sabe, né? Tipo, o que você vai fazer, né? Ou ele vai fazer isso, não. Mas é trazer a consciência de que você tá disposto a arriscar. Quando você faz isso, você tá disposto a arriscar o seu dinheiro, porque você não pode depender 100% nisso, né? Eu achei muito legal. E também gostei muito a parte que ela usou as técnicas lá de visualização. Demais. Aquilo é muito bom. Sensibilizar. Tem uma história, o Barrichello, ele fazia isso. Ele fecha o olho e ele imagina a volta dele numa pista, sei lá que pista. E ele, na imaginação dele, ele dispara o cronômetro quando ele começa a volta e ele para o cronômetro quando ele acaba a volta. O cronômetro é o tempo dele na volta. Então, assim, é exatamente na mesma velocidade, o mesmo percurso, ele consegue mentalizar, tipo, cronometrado uma volta em qualquer pista e tal. É o que eu estou te falando. O atleta ele tem que ter um pino ali que é diferente. Uma grande questão que ela trouxe é a importância do preparo do atleta já para sua aposentadoria, né? Porque o ciclo encerra muito cedo comparado com outras profissões. E aí aqueles que não conseguem se enxergar como um ser humano múltiplo, né? Um ser humano que pode trabalhar com outras coisas. Tem vários casos, né, de atletas que se aposentam, depois voltam, se aposentam, depois voltam. Tem uma brasileira, ela tem uma universidade, é dona de uma universidade em San Diego, lá na Califórnia, e ela trabalha com atletas durante a carreira, preparando o atleta para a aposentadoria. E ela conta que teve um cara, eu acho que ele era jogador, eu não lembro se era de basquete ou de futebol americano, e ele entrou em depressão quando ele foi comprar um negócio
posto de gasolina lá, e a pessoa não reconheceu e pediu o documento dele, depois dele ter se aposentado. E foi a primeira vez, desde ele ter ficado famoso, que alguém não o reconhecia na rua. E, cara, o cara entrou em depressão, o cara teve que fazer tratamento e tal, porque ele estava acostumado a cara dele era o documento dele, não precisava apresentar a identidade. Então é uma coisa muito maluca essa. Agora, eu ainda acho, eu falei ali na minha pergunta para ela do pensamento meio raiz, eu ainda acho que tem que tomar um cuidado muito grande do que realmente é um problema de saúde mental e do que é um menino mimado demais. Vai. Eu acho até que não tem isso em alta performance. Se o cara é alta performance, ele já passou esse ponto. Mas uma criança, e tal, muita pressão, não sei o quê. Porque eu realmente acredito nisso. Quando eu falo do raiz, assim, quem se envolve com o esporte, o cara sabe que vai passar por isso. Principalmente se ele for para alta performance, se ele ficar famoso. Tem eu acho que foi o LeBron. Ele foi jogar contra uma final de campeonato contra o Golden State e o jogo decisivo era no estádio no ginásio do Golden State. E falou que ele entrou, quando ele entrou, assim que ele olhou, estava tudo azul e amarelo e as pessoas gritando contra ele, palavrão e ofensa. E ele olhou para tudo aquilo e falou assim: hoje é o meu dia. Então, assim, ele sabe que ele vai encontrar aquilo. Ele sabe que vai ser uma pressão. Ele sabe que, tem bilhões de pessoas no mundo assistindo aquele momento, esperando dele o que ele tem que dar. Então, acho, óbvio, que tem o lance da saúde mental, mas eu acho que o atleta também, ele é um cara, por isso, repito, é um cara que tem uns pinos a menos ou a mais, não sei, mas é diferenciado. Então, esse foi mais um episódio do Pai de Atleta. Eu curti demais. Tá vendo? Ser pai, não de atleta, ser pai de qualquer coisa, é isso. É telefone, é companhia. Vai lá, encerra aí de novo. Então, esse foi mais um episódio do Pai de Atleta. Curta. Compartilhe. E comente. E tem o sininho para receber. Se inscreva. É isso.